Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Pela Santa Igreja e seus pastores, pela família Passionistas, pelos missionários passionistas, pelos devotos de Santa Gema, pelos prediletos de Santa Gema, pela comunidade do Mosteiro de Santa Gema, pelos doentes, pela paz do mundo, pelos que pediram nossas orações, pelos nossos benfeitores, em sufrágio dos religiosos e religiosas passionistas, pelas vocações passionistas, em ação de graças pelo dom da vida da Alda Morgado e a Roberto Morena Filho. Convido a todos ficarem de pé, vamos receber o Padre por viajar. Vemos o eterno amor, não bastou entregar o seu filho, esta glória de valor, queimar a terra, queimar o céu, és preciosa proclamação, enamorada da cruz de Cristo. És filha amada da sua paixão, gemando a terra, gemando o céu, és preciosa a revelação, enamorada da cruz de Cristo, és filha amada da sua paixão. Jesus Cristo elevado na terra, Jesus levou paixão, decidiu partilhar suas dores, esconder nas mortes do gemar a terra, gemar o céu, és preciosa a revelação, enamorada da cruz de Cristo, és filha amada da sua paixão, gemar a terra, gemar o céu, és preciosa a revelação, enamorada da cruz de Cristo, és filha amada da sua paixão. Segredo encoberto aos sábios, revelado aos pequenos de Deus, hoje entregue o gelo aos pobres, é a vida que o mundo esconder. Gemar a terra, gemar o céu, és preciosa a revelação, enamorada da cruz de Cristo, és filha amada de sua paixão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Viva Santa Gema! Viva! Alegria estarmos no mosteiro das monjas passionistas, Padre Eduardo presente, e cada um de vocês vieram louvar a Deus pela vida de Santa Gema Galvani. Hoje, de um modo muito especial, muitas pessoas estão se perguntando, caras que eu nunca vi aqui no mosteiro, que são essas pessoas. Nós estamos aqui com o início, a fundação de duas confrarias da Paixão. A Confraria da Paixão da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Alphaville e o germe da fundação da Confraria da Paixão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba.
E, portanto, a família passionista cresce dentro da Diocese de Osasco. Essa diocese foi evangelizada pelos pioneiros, grandes padres passionistas, que aqui plantaram o Evangelho. Não tem nenhuma cidade na nossa diocese em que os pés desses heróis não pisaram pregando o Evangelho da cruz. E, portanto, semente tão santa não podia ficar sem dar frutos. E aí estão os frutos começando a florescer com duas confrarias da paixão, vivendo a espiritualidade de São Paulo da Cruz, vivendo a regra que ele próprio escreveu, mostrando que aquilo que era e é do passado sempre pode ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, inclusive os frequentadores assíduos aqui do mosteiro, que tem tanto amor por Santa Gente. No início desta Santa Missa, peçamos o perdão e a misericórdia de Deus. Eu confesso a Deus meus irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, posições, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim, a Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, o seu amor, grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, anjos do céu, cantam seu amor, e na terra, homens de paz, exerce o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito Pai, nós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Nós que está junto do Pai, com nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos, atendei nosso amor. Ó, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino, de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, nome de paz, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Oremos. Deus de misericórdia, que fizestes da Virgem Santa Gema Galgani a imagem do vosso Filho crucificado, concedei-nos por sua intercessão que participemos dos sofrimentos de Cristo, para merecermos ser associados à sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, ouvi como minha voz poderosa de uma grande multidão que dizia no céu: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão, como a marulhar de águas caudalosas, como o ribombar de fortes trovões, aclamando: Aleluia! Porque reina o Senhor nosso Deus onipotente. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro, e a sua esposa está preparada. Foi-lhe concedido que vestisse linho fino e resplandecente. Esse linho são as obras justas do santo, disse o anjo. Escreve agora, escreve: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto, no seu procuro. O Senhor está perto dos que o procuram. Bendirei ao Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor está perto dos que o procuram. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi, e o
Senhor, libertou de toda angústia. O Senhor está perto, Deus meu clamor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Louvai e vede com sua Deus, Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. O Senhor está perto, Deus meu clamor. Segunda leitura. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca, e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não nos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Bendito sejas, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos humildes os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As monjas me lembram que
me dão notícia, que estão presentes nesta Santa Missa, as irmãs passionistas. São as irmãs, bem-vindas irmãs, e também os leigos passionistas, CFP. Estão bem-vindos. Bem-vindos. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida de Santa Gema é para nós, acredito que um dos maiores exemplos na história da Igreja de uma vida de união com Deus. Isso que cantamos agora no Salmo responsorial. Se você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Se Deus se aproxima de você, você permite, você se deixa tocar pela graça de Deus, a tua vida é completamente transformada por essa presença. Gema nasce numa família católica e já com 7 aninhos de idade ela experimenta a dor que é perder uma mãe, que é perder a mãe. E a história daí em diante, se você fosse contá-la apenas olhando as dores, você veria apenas uma história de dor seguida de dores. Vai perder depois o pai, cujos sócios não eram pessoas experientes em negócios, e a família se vê falida. Os irmãos se veem em uma situação de penúria, chegando ao ponto, ao extremo, de precisar da ajuda de amigos. Gema vai morar com a família Janine. E é exatamente isso. É uma família que socorre a pobreza e a penúria destes irmãos, desses filhos, que ficaram sem as condições mínimas. Mas o Senhor não abandona os seus. E aí você também vai olhar para a vida de Santa Gema e você vai ver a pequena Gema sendo aluna da beata Helena Guerra. Aprendeu em casa a oração, a vida de oração, mas vai ser com a beata Helena Guerra, veja, cuja devoção é muito grande aqui na nossa diocese. Ela é muito conhecida na nossa diocese, essa beata. Porque ela é uma das patronas, a principal patrona da renovação carismática católica. As oblatas do Espírito Santo. Ela é muito conhecida. Santa Gema foi aluna dela. E se você for ler a vida de Santa Gema, é impressionante que foi exatamente com a beata Helena Guerra que ela vai aprender o amor ao mistério da paixão, a Jesus crucificado. Com 9 anos, ela é uma das almas eucarísticas mais incríveis da história da Igreja. Às vésperas da sua primeira Eucaristia, ela vai dizer: dai-me Jesus, e verás quão boa eu serei. Eu vou mudar bastante. A pequena Gema. E quanta mudança. Uma alma profundamente eucarística. Com 19 anos, como eu disse, o pai faleceu, e aí o sofrimento, que até então era psicológico, era social, o sofrimento do pobre, se transforma também no sofrimento do corpo, porque se acomete sobre a vida dela uma doença gravíssima da coluna, também no ouvido, né? Uma espécie de otite que não tinha explicação. Imagina aquela precariedade da medicina no final do século XIX e início do século XX, e ela vai para a cama, paralítica. E é justamente, veja, na dor, e de novo o conforto e a presença de Deus, daquele que se aproxima de Deus, não falta. E ela passa a receber misticamente a visita de um venerável, nem santo era, que vai ser o amigão da jornada, São Gabriel da Virgem Dolorosa. Vocês vão conhecê-lo melhor. É um encontro
de duas almas puríssimas. Uma que já estava na glória e outra estava na sua jornada de santidade. E no leito de dor dilacerante, dor para a qual não havia remédio. A companhia de São Gabriel será o conforto diário, basicamente diário, dos colóquios espirituais e do conforto espiritual que descia do céu sobre a vida de Santa Gema. Desenganada dos médicos. Ela chega a esse extremo. Os médicos desenganados falando, aqui não tem, humanamente falando, dentro daquilo que a gente conhece da nossa medicina, não tem mais o que fazer por ela. São Gabriel diz a ela, e ela conta, faça a novena do Sagrado Coração. 9 dias. E Gema estava de pé, Gema Galgani estava curada. Porque o Senhor cuida daqueles que dele se aproximam. E nós aqui, nessa igreja, nós somos testemunhas. E quantos milagres? Eu estou olhando aqui, tem algumas pessoas que eu conheço e que são verdadeiros milagres. E poderiam agora se levantar e contar para vocês que hoje, 100 e tantos anos depois, os milagres, a graça, a presença de Deus conforta o pobre, conforta o oprimido, conforta o doente e não o desampara. A pobreza e a doença foi para a família de Gema uma constante, até que curada e morando com os Giannini, amigos e hóspedes que hospedavam os passionistas, Gema tem a ocasião de conhecer, agora sim, não somente pelo santo que aparecia, mas os padres que vestiam a roupa que o santo vestia. Foi o contrário, viu? Ela não conheceu primeiro os padres, ela primeiro conheceu o santo, depois ela conheceu os padres. E aí passou a ser acompanhada. Veja que como é importante a direção espiritual. E coisas místicas, coisas extraordinárias, quando acontecem e são raras, se não tem acompanhamento, se não tem uma direção, uma orientação espiritual, perigo para a alma da própria pessoa, que diante de tantas coisas tremendas e incompreensíveis, pode se perder. E aí, de novo, a presença amorosa de Deus, colocando na vida de Gema Galgani, o Padre Germano, que foi a pessoa dada por Deus para dizer, calma minha filha, tudo isso que está acontecendo com você, começaram a acontecer coisas tremendas na vida dela. A primeira coisa que acontece de extraordinário, que é conhecido de todo o céu, que provavelmente mais chama a atenção, são os estigmas que aparecem no corpo de Santa Gema. Profunda apaixonada de Jesus crucificado, ela é alcançada por Deus de tal força, de graça, de presença, do amor de Jesus crucificado, que as chagas do crucificado marcam o seu corpo. Assim como vocês sabem que aconteceu com São Francisco, de Assis, o Padre Pio e tantos outros estigmatizados. Mas em Gema Galgani havia uma doçura profunda de uma entrega absoluta, de oração constante pelos pecadores, pela igreja, pela conversão, pela fundação das monjas em Lucca, ela que tanto desejava ser religiosa, mas por fragilidade na saúde e por conta desses dons extraordinários, o próprio Jesus, em uma das aparições de Israel, aliás, Nossa Senhora diz a ela uma mensagem de Jesus: filha, o meu filho tem um outro caminho para você. Como se Jesus dissesse assim: não é preciso ser monja, não é preciso ser freira, não é preciso ser religioso para viver esta união completa, absoluta, radical, que é proposta e vivida pela vida religiosa. A vida religiosa pode ser para nós uma inspiração. E é isso que nós sentimos. Sim ou não?
olhando aqui para as irmãs, sabendo que elas estão ali na clausura todos os dias, intercedendo por nós, uma vida de sacrifício, de oração e de trabalho. Que inspiração! Dali, nestas grades, se derramam sobre nós para que nós possamos viver a luta do nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, fazendo do nosso trabalho, da nossa profissão, o nosso altar do sacrifício. Nós estamos na virada do século. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, basicamente, aí o quê? Uns 70 anos antes do Concílio Vaticano II. E o que Nossa Senhora está dizendo para Santa Gema, da parte de Jesus, é aquilo que depois seria dito com todas as letras do Concílio Vaticano II. Que o chamado à santidade é para todos. Todos que somos membros da igreja somos chamados à santidade e a esta união perfeitíssima com Jesus Cristo, que, claro, que em algumas almas escolhidas se transforma em algo místico, em algo tremendo, assim como nós vemos em Santa Gema, mas que em nós, estas chagas abertas do crucificado, elas estão abertas não visivelmente como em Gema, mas elas estão abertas no amor que nós derramamos sobre a vida dos nossos irmãos, especialmente os mais pobres, especialmente os mais necessitados, especialmente aqueles que mais precisam do socorro e da misericórdia de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, aliás, no Evangelho da missa de hoje, que essa inversão é própria de Deus. Deus faz essas inversões. Não escolhe os sábios e entendidos, escolhe os humildes, trabalha na humildade para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Escolhe uma menina simples que com 24 anos de idade toma a última grande decisão da sua vida, de se oferecer como vítima de expiação em favor dos pecadores. Depois de uma profunda vivência mística, acabamos de verificar, sabendo que podia, e esse era o seu chamado, oferece a própria vida em expiação dos pecadores. Tem umas coisas extraordinárias, não dá, né? Assim, quem é apaixonado por Santa Gema, passa o dia inteiro aqui, eu não vou fazer isso com vocês. Mas tem coisas assim na vida de Santa Gema que são extraordinárias. Na rua da casa dela, se tivesse alguém em pecado mortal, ou tramando um pecado mortal, ela sentia na casa dela. Ela entrava em oração, o coração palpitava, ela se enchia de amor, de zelo por aquela pessoa, e quando ela não achava esse pecador que estava tramando a maldade, ela não sossegava, ela era nesse nível. Quando ela decide, diante de Jesus crucificado e de sua mãe dolorosa, oferecesse um vítima de expiação pelos pecadores. E aí então, os estigmas, as chagas, a dor, o sofrimento chegam ao seu clímax, chegam ao seu ápice. Da cama, ela sai apenas agora para a glória do Senhor. Inteiramente entregue à oração. Quando nós encontramos nas padres, na Padre Eduardo, pessoas que na dor, no sofrimento, nos hospitais, pessoas simples, pobrezinhas em casa, sem jamais poder oferecer nada para a sociedade, tratados às vezes geralmente como inúteis, como até um peso para a sociedade, saber que na minha pobreza, no meu nada, eu posso oferecer tudo a Deus. Que Deus agradavelmente visita aquela alma e diz: você é preciosa para mim. Você tem valor. Você custou o altíssimo preço da minha morte na cruz do Calvário. Só faz ideia do que significa ouvir isso. O valor inestimável que a tua alma tem para mim, que a tua vida tem para mim. Quem é pobre e humilde. E geralmente quem bate no fundo do poço.
da doença, da exclusão, da marginalidade, da dor, do sofrimento, do esquecimento do mundo. O mundo já não se lembra mais da pessoa, que a pessoa se tornou um costume, se tornou um problema, às vezes até para a família. Saber que Jesus, para Jesus, tu és precioso. Nós estamos então olhando para a gema preciosa, a gema preciosa, que ninguém viu, e só ali a população de Lucas sabia. Inclusive algumas pessoas tinham medo, algumas pessoas tinham até receio, porque era muita coisa extraordinária, as pessoas são assim, pouquíssima conhecida, mas amada, gema preciosa de Deus. Sinta esse amor de Deus sobre a sua vida. Sinta que o Senhor te chama, o Senhor te convida a experimentar na tua história este amor. Do céu, como diz a primeira leitura do livro do Apocalipse, Santa Gema intercede por nós. Santa Gema que escolheu não as alegrias do mundo, mas a dura vida da cruz, e está crucificada com Jesus, como diz a carta aos Hebreus, segunda leitura da missa, que sofreu no corpo as marcas da paixão, completando nela, no seu próprio corpo, aquilo que falta à paixão de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Você também é convidado, debaixo da proteção da intercessão de Santa Gema Paulina, debaixo da proteção e da intercessão do glorioso São Paulo da Cruz, de fazer essa experiência, de ser amado por Jesus crucificado, de dar sentido para a sua vida, com o sentido mais extremo que possa existir, que seja possível viver sobre a face dessa terra. Quer dizer para Jesus: Senhor, eu estou aqui, faz de mim um objeto da tua vontade, usa-me de acordo com o teu bem-querer, a tua boa vontade, o teu jeito. Eu quero te servir. E se a minha existência pode fazer sentido, somente esse será o sentido. No momento em que eu conheço essa gema preciosa, fazer da minha vida o que ela fez da vida dela, inteiramente entregue ao teu amor. Eu termino nessa homilia dizendo da alegria de ter experimentado com grande parte dos que estão aqui, inclusive pessoas que não estão aqui, que disseram não poderemos, mas estaremos espiritualmente acompanhando a maravilha que foi a Quaresma de São Paulo da Cruz. Então, quem não sabe, nós fizemos a paróquia Nossa Senhora Aparecida e a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, nós fizemos toda a Quaresma, vivendo cada dia da Quaresma a espiritualidade de São Paulo da Cruz. Então, eu não estou falando nada para que alguém não, que por acaso alguém conheça. As bruxas sabem do que eu estou falando, as irmãs sabem do que eu estou falando, mas eu queria dizer para vocês que toda essa turma que está aqui entende o que eu estou dizendo. Foram 40 dias de Quaresma, todo dia, uma prédica meditando a vida e a doutrina de São Paulo da Cruz. O feedback, o retorno. Padre Ubirajara, o que é isso? Que tesouro tremendo é esse para os dias de hoje, para o momento em que o mundo, em que a nossa sociedade está vivendo. Parece que ficou guardado por um tempo, porque era esse tempo, o tempo preciso, o Kairos, o tempo de Deus. Você que experimentou, você que viveu. Nós tivemos gente experimentando e acompanhando pela internet o Brasil inteiro. Vocês viam na hora, o ao vivo eram 200, 300 pessoas. Mas depois, durante o dia, irmãs, o pico alcançava 2.000 pessoas. E hoje nós temos notícia de que pessoas tiraram e depois mandavam pelo WhatsApp uma quantidade de pessoas nos Estados Unidos, na Europa, paroquianos nossos que moram na Austrália, que acompanharam.
de conhecer que Santa Gema viveu, que ela recebeu de São Paulo da Cruz, a doutrina passionista através principalmente do Padre Gema, cujos escritos estão no seu diário, cujo texto vale a pena você acompanhar, ler. Você está conhecendo uma preciosidade, uma das santas, um dos santos da congregação passionista, um desses membros tremendos desta família. Tem mais tesouro. Quanto mais você escavar, mais você acha tesouro. Você ouviu falar de São Gabriel, da Virgem Dolorosa. É outro tesouro. O convite é que, tendo experimentado a preciosidade do que é o carisma da paixão, você nunca mais queira outra coisa para a sua vida, senão viver com Santa Gema para Jesus crucificado, nos irmãos crucificados. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio E crucificado por Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. silêncio, coloque no altar de Deus a sua oração, seu agradecimento, seu pedido especial. Hoje, de modo particular, colocando nas mãos de Santa Gema para que ela apresente ao seu esposo, Cristo Jesus. Sentados, cantemos o canto do ofertório. Os pés da tua cruz, aqui no teu altar, não é vida plena, os planos para mostrar. Aqui no teu altar, aos pés da tua cruz, o Filho me sustenta, onde te luz, recebe nossas dores, angústias e dores, as lutas e os terrores, já tua paixão, recebe a esperança, a alegria e a confiança, o sorriso da criança, se agir ressurreição. Aos pés da tua cruz, aqui no teu altar, o mundo se renova. O gesto de ensinar, aqui no teu altar, aos pés da tua cruz, recolhe-se os santos, no bem e na luz, recebe nossas dores, angústias e dores, as lutas e os terrores, já castigo tua paixão, espere a esperança, a alegria e a confiança, o sorriso da criança, se agir ressurreição.
as angústias e dores, as lutas e temores, tua paixão, recebe a esperança, a alegria e a confiança, sorriso, a criança, se imagine a ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, que tratemos com pureza de alma e grande veneração a vítima imaculada que nos oferecemos à memória da Virgem Santa Gema Galvão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessária. É nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência, os santos que se consagraram a Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Neles chamais novamente os fiéis à santidade original e à experimentar aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando ao nosso amor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra cantam, segue em sua dor. Cristo Salvador, em seu nome Senhor, vem Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai o vosso amor. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai o Senhor. A noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia conosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, vossos apóstolos e mártires, Santa Gema. E todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação seja a base e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo João Bosco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Quebrai-nos, ó Pai, na vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Quebrai-nos, ó Pai, na vossa família. Acolhei com bondade no vosso bem nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial, todos os membros da família pastorista. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Quando, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o poder e a glória para sempre. Por Jesus Cristo, disseste ao vosso apóstolo, eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Olhei os nossos pecados, mas a fé que habita na vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz da unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo. De Deus que tiramos o pecado do mundo. É de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiramos o pecado do mundo. É de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiramos o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Eu perdoo a ti, meu Jesus, sincero, o seu grande amor. Não deixes jamais tua paz triunfar e a união em tua não existe riqueza maior e melhor que a mais digna e cega. Se quero ganhar tua vida e emoção, é preciso humildade, não é? Meu desejo, Jesus, é falar e cantar, para que sejas o todos amado. Sofri, consumi, mas parei, eu sofrer verdade. Não existe riqueza maior e melhor que a mais digna e certa. Se quero ganhar tua vida e emoção,
Senhor, se levar por mim, já me sinto como das a enxergar. Envolver os pés, minhas mãos, eu sei viver para me amar. Não existe beleza maior e melhor que ela se quero ganhar uma vida eu sou preciso com a paz na terra. Ele está lá, meu Jesus agora, nos sagrados e muito esquecido. Vigiar, será sempre sinal de Deus. Não existe riqueza maior que tua vida está, é preciso comprar vida nela. Ele está em tua luz, hoje disse Jesus, e o Espírito morreu, nos explicar. Vive tua paixão, é buscar fidelidade, coração de amor abraçado. Não existe riqueza maior e melhor que ela existir. Se quero ganhar tua vida no céu, é preciso comprar-te na terra. Não existe riqueza maior e melhor que ela existir. Se quero ganhar tua vida no céu, é preciso comprar-te na terra.
Oremos. Alimentai-nos, Senhor, com este pão celeste, fazei que, seguindo os exemplos da Virgem Santa Gema Galgani, morramos para as coisas do mundo e vivamos somente para Cristo. Pelo mesmo Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Antes de passar a palavra ao Padre Eduardo, eu queria dizer também da minha alegria de que essa data, eu vejo como Deus é maravilhoso, Ele prepara tudo no seu tempo certo, de ver um mosteiro com 3 cabeças brancas. Significa que o mosteiro prospera. São noviças. Temos 3 noviças começando a sua jornada mais intensa. E não por coincidência, mas por providência, a irmã Daniela, por exemplo. A irmã Daniela é desse mosteiro, mas ela trabalha agora uma tarefa linda, mas desafiadora, que é a reestruturação dos mosteiros pelo mundo. Então, a irmã Daniela, que maravilha, que já se encontrou, mas uma alegria poder, essa graça, essa providência, de ter aqui conosco. Que Jesus abençoe, que Nossa Senhora te acompanhe por tantas tarefas que tem pelo mundo afora, junto com a Madre Geral. Agora, também tem essa tarefa de ajudar a reestruturar tantos mosteiros da ordem, da congregação, pelo mundo afora. Que Nossa Senhora te abençoe grandemente, sua vida, hoje e sempre. Depois volta para cá, né? Também queria dizer para vocês que, assim, esse contato meio do Padre Eduardo, do Padre Daí, da nossa diocese com o mosteiro é constante. Nós somos filhos dessa casa. Então, assim, se alguém perguntar, mas como que o carisma chegou e bateu no coração dos padres da diocese? As culpadas, né? Toda a culpa dela. Então, esse amor, cuidado que vocês têm conosco, os puxão de orelhas que a gente leva a vocês. Então, a gente sempre esteve, seja recebendo delas oração, conselhos, seja ajudando quando a gente pode. Então, aqui e ali, eu venho dar cursos aqui, outros padres também ajudam. Então, essa comunhão da vida das monjas, na clausura, nos acompanhando em oração, rende frutos para a Diocese de Osasco, rende frutos para a igreja. E está aí o início de um bom fruto, que serão essas 2 confrarias da Paixão. As 2 confrarias da Paixão já estão praticamente estruturadas em volta, basicamente, da fundação. Agora vai explicar. Mas é interessante, só uma última palavra, o trabalho social que é desenvolvido na paróquia Nossa Senhora de Lourdes já está consolidado há 8 anos. Então, o que faltava era a estrutura, a base de uma espiritualidade sólida. Convido a quem não conhece a conhecer o trabalho generoso. Quando se ouve esse nome, Alphaville, várias ideias vêm à cabeça. A ideia, primeira, que deve vir do povo católico de Alphaville, uma das paróquias mais generosas que eu já conheci. Os
Estou lá há 8 anos e é o testemunho que eu tenho para dar. Um povo generoso, um povo pronto, disponível. Nós temos todos os tipos de trabalhos aqui de frente, desde acompanhamento social, de pelo menos umas 20 entidades, 25 entidades, chegamos a ter 30 entidades acompanhadas desses times pela paróquia. Não é somente aquela caridade que é importantíssima, até assistência à população de rua. Nós temos pelo menos 2, 3 carros e 2 vezes por semana vai para a rua, dividindo essa tarefa com outras paróquias, inclusive de Carapicuíba, de assistir à população de rua. Nestes 8 anos, pelo menos 2 dezenas de pessoas foram tiradas da adicção, de adicção, de droga, de bebida, pessoas que tinham problemas psiquiátricos. Eu digo para eles assim, ó, se nós tivéssemos conseguido, pela graça de Deus, ter tirado uma única pessoa, já teria valido a pena todo o trabalho que a gente tem desempenhado em Alphaville. Dirá 2 dezenas de pessoas que a gente resgatou e tem acompanhado. Deus tem dado a oportunidade de uma vida nova. O que faltava mesmo para esse trabalho social era uma base sólida espiritual. No tempo certo chegou e vamos trabalhar juntos. A gente vai se ver, eu disse para vocês, ver nossas carinhas muito daqui para frente. E muitas coisas da confraria acontecerão aqui. O Mosteiro de Santa Gema Cabulani passa a ser a nossa sede espiritual, o nosso coração espiritual, tanto da confraria de Alphaville quanto da confraria de Carapicuíba. Muito obrigado, bem. Bom, para nós, de fato, é uma grande alegria ver essa confraria presente na nossa diocese, como o padre disse. Nossa diocese foi evangelizada pelos padres passionistas. De fato, essa espiritualidade estava presente na vida de tantos membros das paróquias diversas, mas que, com a saída dos padres, ficamos órfãos, carentes. E nós temos agora a alegria de ter a confraria, que é justamente viver a rédea de São Paulo da Cruz, eu, aos padres missionários, às monjas, e dar para o povo, para todo o povo, para que vivendo essa rédea de fidelidade, de oração, de intimidade com Cristo crucificado através da meditação, através da vida contemplativa, da vida de oração, como Santa Gema. Contemplativa na sua casa, no seu dia a dia. Nós podemos ter essa vida contemplativa, de meditação na palavra, de intimidade com Cristo crucificado, para que, bebendo dessa espiritualidade, bebendo desse amor, possamos sair para ver o Cristo crucificado nos irmãos, mas com essa espiritualidade de amor. Porque se não há o amor de Cristo, há o cansaço. Não sei desse trabalho, como é difícil, como é penoso fazer esse trabalho. E quando nós não encontramos força, nós encontramos a tristeza e a vontade de desistir. Aproximar-se do Cristo é justamente para ter força, para não ter esse desânimo, mas pelo contrário, para que possamos aprender com Cristo a alegria de dar a vida pelo outro. Pois nosso Senhor disse, com a maior alegria que dar a vida pelos seus amigos. Quando se tem uma espiritualidade, quando se tem uma intimidade com o Senhor, a nossa ação é caridade, a nossa ação é amor, a nossa ação é alívio para a dor do outro, a nossa ação é dar Cristo Jesus esperança, dar eternidade, é dar vida em abundância para os irmãos. Não é meramente só um trabalho social, mas é um trabalho verdadeiramente onde a pessoa recebe a melhor dignidade, que é o afago do amor divino, que salva, que liberta, que transforma os corações. Isso constrange muitas pessoas, porque por que eles estão fazendo isso? Qual é a motivação? Há algo político? Não. Há algo muito maior que está no coração de Santa Gema, que estará e que está no nosso coração através da confraria, que é amor a Cristo Jesus. Quem ama Cristo, quem está com Cristo, não consegue
ficar sozinho neste amor. Quem está com Cristo espalha este amor, porque Cristo é amor, Cristo é o rosto misericordioso do Pai. Então a confraria, ela vai estar presente para ser o rosto misericordioso do Pai, para que tantos possam saber: Deus é Pai, que ama e quer carregar no colo, quer alimentar o faminto, quer vestir aquele que está bem. E nós teremos o abraço do Pai, porque estaremos crucificados com Cristo, numa vida íntima de oração, para abraçar aquele que está sofrendo. E essa confraria, ela tem o carinho, o apoio, o amor, a espiritualidade, que as moças nos auxiliam, mas também tem a presença do Padre Giovanni Cipriano, que nos ajuda também na província e salvação da Santa Cruz. E acredito que ele está muito feliz, está mesmo, muito feliz, dizendo, né, para outros, lá naquela diocese que estavam os padres missionários, vai ter uma confraria. E foi aniversário dele esses dias, e ele disse: reze por mim, padre, porque eu estou feliz. Porque lá na diocese, como o padre disse, os frutos estão agora surgindo, lá daquilo que foi semeado no passado. E os frutos é essa confraria, de amor, de carinho, o afago de Deus a todas as pessoas que precisam. Deus abençoe a todos aqueles que disseram sim, todos aqueles que estão buscando viver essa espiritualidade, e que a confraria dessas duas paróquias seja de fato luz e esperança para tantas pessoas. Que Deus abençoe. Amém. E nós gostaríamos de ouvir a palavra da Madre Elza. Nossa sacada. Uma palavra de tudo isso, nós queremos ouvir uma palavra de ânimo da senhora. É mais um silêncio. Mas quero dizer para você, é um motivo de muita alegria tê-los aqui conosco. Agradeço a presença, a disponibilidade do Padre Birajara, que também nos dá formação mensal aqui na comunidade, o Padre Eduardo, que semanalmente está aqui conosco, nos apoiando, convivendo essa espiritualidade conosco. Vocês que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, nós não os conhecíamos, mas já tínhamos no nosso coração, porque através do Padre Birajara nós já os acompanhávamos. Então, que Santa Gema possa realmente fazer arder no coração de cada um dos senhores, das senhoras aqui presentes, aquele amor apaixonado que ela tinha por Jesus, crucificado e na Eucaristia. Quando ela estava diante de Jesus Eucarístico, ela achava que era normal para todos, o coração arder. Ela não entendia como, se ela ficasse um pouco mais, o coração dela se derreteria ali de tanto amor, ardor por Jesus. Ela achava que isso era normal na vida de todas as pessoas. Claro, o amor que nós temos é diferente, cada um tem a manifestação de Deus de uma forma diferente, mas não deixa de termos esse amor por Jesus, que não estaríamos aqui, e que esse amor possa dar sentido à vida de vocês, à vida daquelas pessoas dos quais vocês fazem parte ou cruzam as suas vidas, e através dessa espiritualidade possamos realmente tornar o mundo um pouco melhor. E levar esse amor àqueles corações que às vezes não entendem ou não se sentem amados, nem por si mesmos, mas o amor de Jesus possa atingir a todos e que através de nós sejamos esse instrumento do amor de Deus na vida dos nossos irmãos. Então, obrigado e voto de fidelidade e perseverança nessa caminhada, porque é difícil, é árduo o caminho, sim, mas como São Paulo da Cruz assegurava, quando não tiver dificuldades ou provações na caminhada, questione se alguma coisa não está bem. E nós achamos que está bem quando tudo está mil maravilhas, né? Mas nas coisas de Deus, nos caminhos da fé, o teste é a aprovação.
É a crise para nos amadurecer, para nos fortalecer na caminhada. E juntos nos apoiaremos e chegaremos naquela meta que é o Cristo, o reino, né, a parousia, e dilatando esse reino sobre o mundo de hoje, a sociedade, nos ambientes dos quais nós frequentamos. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui e asseguro, em nome da comunidade, nossas orações, nossa gratidão também por vocês terem acolhido esse apelo de São Paulo da Cruz e irmanados, né, nesse carisma, nessa vivência apaixonada do crucificado. Vamos em frente e lutando juntos e tornando, sobretudo, o nosso coração, transformando o nosso coração para que, através dessa transformação interior, possamos transformar o exterior. Porque a transformação, ela não acontece exteriormente, ela tem que começar de dentro. Só a partir do nosso interior, dessa transformação, seremos capazes de mudar um pouquinho, transformar um pouquinho o nosso redor. Muito obrigada por tudo. Que Deus nos abençoe e Santa Gema interceda por todos nós. Amém. Aqui fora da saída, vocês verão que tem uma biblioteca, uma livraria, muito material, vocês já podem adquirir. Também aqui tem uma garagem, que entra para a garagem das irmãs e tem um pequeno bazar, né, irmãs? Foi organizado. Tudo isso vem como renda para a vida, para manter a vida material das monjas. Então, faço esse convite que vocês ajudem aqui, ou para o bazar, ou aqui. Não vai embora correndo, não. Aqui é para você, inclusive, a missa. O senhor veio da missa cedo, né? É porque tinha aviso e tal, né? Se acaba uma hora. Então, é exatamente também para a gente poder ficar aqui um pouquinho, conversar, se conhecer, falar com os irmãos passionistas, com os leigos passionistas, dar um oi aqui para as irmãs. Vai ser dada a bênção com a relíquia de Santa Gema. Eu vou passar no meio de vocês, vocês vão poder estender a mão em direção à relíquia. Acho que beijar ainda não, que ainda não está tão sujinho de coisas estranhas. Eu sei que andaram beijando uma outra missa aqui. Parece que o padre está aí parado de beijar. Então tá bom, é que tem que dar saúde, né? Eu acho melhor não, né? Sem beijos. A gente vai só estender a mão, tocar na relíquia e depois, terminado, aqui sobre o altar, o livro da confraria, onde será feita a inscrição das pessoas que farão parte da confraria da Paixão. Então, esse é o primeiro passo. Essa missa inaugura o início da caminhada da confraria da Paixão. As pessoas que fizeram o Quaresma com São Paulo da Cruz, fizeram o acompanhamento, farão a inscrição do nome aqui sobre o altar, diante das monjas passionistas, mas principalmente diante de Santa Gema, de nosso Pai, São Paulo da Cruz. Amém? Amém. Fiquemos em pé para a bênção. Sim, a bênção final, eu ando com a relíquia e depois a segunda, nesta hora. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Santa Gema Galgani, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santa Gema! Viva! De Maria.
De Jesus querida, lâmpada a nossa vida. Ó gema de Jesus querida, lâmpada a nossa vida. E a fé sempre graça. Ocorrência? Se nos uma graça no seu poder, uma graça de Jesus querida, lâmpada a nossa vida.